Olá, amigos, de volta aqui com um momento de reflexão com o Mino Ferreira sobre a luz do Evangelho que hoje nos orienta. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição: a maneira certa de lavar os copos, jarros, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me presta, pois a doutrina que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E diziam-lhes: vós sabeis muito bem como anula o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vos podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com tradições que vós transmitis, e vós fazeis muitas coisas como estas. Queridos amigos, ao longo de nossas vidas, nós temos que seguir algumas regras, alguns decretos, algumas leis que são criados com um objetivo. Porém, é importante que nós possamos entender que jamais esses decretos, essas leis, devem desvalorizar os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O mandamento de Deus que é um momento de inserção, momento de amor, momento de inclusão social. As tradições, as leis, não devem ser colocadas acima do amor de Deus. O Evangelho de hoje apresenta essa cena em que os doutores da lei se aproximam de Jesus após observarem que os discípulos comiam sem lavar as mãos. Para eles, aquilo era uma coisa impura. É lógico que nós sabemos que devemos ter higiene, sim. Porém, essa higiene deve ser uma higiene que tem essa limpeza para que nós possamos consumir os alimentos. Mas o que é mais importante nessa vida, o que é mais salutar, é o nosso interior. A prática de nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos atos devem ser ações que, acima de tudo, externalize a pureza de nossos corações, de partilha, de amor, de fé, de esperança, de ser sal e de ser luz na vida de outras pessoas. Porque os doutores da lei e os hipócritas daquele tempo, como Jesus bem afirma no Evangelho, eles praticavam essas tradições, essas leis, mas era uma forma que eles demonstravam para oprimir o povo, para criticar o povo, para fazer denúncias acima de tudo, mas eles esqueciam da prática maior, do amor maior, dos mandamentos que Cristo nos oportuniza através da prática do Evangelho. As tradições ou as leis não devem ser colocadas acima do amor. As leis ou tradições devem ser promotoras da vida e da inclusão social. Tudo aquilo que é criado como decreto, como lei, como normas, como os ritos, que não é a favor da vida, não vai ao encontro do amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele supera todas as barreiras, as divisões, as exclusões. O amor de Deus é aquele que promove a vida. Esse é o decreto maior, o amor de Deus, que faz com que cada vez nós compreendamos o nosso sentido nessa caminhada terrena. É importante, como eu já frisei, claro, a limpeza, a higiene, mas o que contamina o homem não é o que entra
em si, mas é o que sai das entranhas de seu coração. A mentira, a arrogância, a inveja e tantas e outras coisas que nós guardamos em nossos corações e que nós externizamos por meio dos nossos relacionamentos humanos. É o amor maior de Deus, é a prática, acima de tudo, do bem comum, é que deve ser o decreto maior de nossa vivência, da nossa prática humana. Ritos e tradições sem fé, sem esperança, sem amor, sem sentido. Mas tudo aquilo que é posto para o bem comum é amor, é misericórdia e é o grande decreto do Pai. Amar a Deus sobre todas essas coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento maior, esse é o rito maior da convivência humana, do relacionamento que gera empatia, que gera misericórdia, que germina o amor, fruto da esperança e da fé em nossas relações e experiências humanas. Outro ponto, acima de tudo, é que nós possamos entender que a palavra de Deus deve ser fonte de libertação e não de opressão. A palavra de Deus não deve ser uma fonte de exclusão, mas de inserção social. Esse é o sentido maior de seu mandamento, o amor. A palavra de Deus deve gerar transformação na minha vida e em tua vida, mas interiormente, não exteriormente. Em outra passagem do Evangelho, vemos os hipócritas que sentavam nos primeiros locais, primeiros lugares da sinagoga, para serem vistos, para ser admirado pelos outros. O amor de Deus não deve ser visto como esse amor que nos faz destaque no seio da sociedade, pela nossa inteligência, pela nossa prática externa, mas acima de tudo pelas nossas ações que geram vida, esperança, frutificam a fé, frutos tão santificantes oriundos do Santo Evangelho. Tradições, leis criadas que não geram vida e não brotam a semente da esperança é totalmente desvinculada do amor de Deus, porque o amor de Deus é aquele que reintegra. Esse é o decreto maior, o amor em todos os sentidos, resgatando e promovendo a vida do ser humano em todos os contextos sociais. Momento de reflexão com Albino Ferreira. Um beijo no coração de cada um de vocês.